Aleluia. Amém? Uma honra para mim estar aqui com vocês. Assim, a gente fica um pouco nervosa, sabe? Mas vai dar certo, em nome de Jesus, amém? Vocês estão rindo porque não é fácil, não. Você está aqui olhando esse tanto de mulher assim. Não. Ai, a gente respira, né? E fala, vamos, Senhor. Vá à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Mas, gente, a gente fica muito nervosa, viu? Vou falar uma coisa para vocês, não é fácil, não. Amém? Vai, fala o que vocês têm que falar para a gente ficar mais tranquila, entendeu? Porque vocês ficam só calados olhando para a gente, aí a gente fica mais nervosa ainda, entendeu? Boa noite, meninas. É uma honra mesmo, sabe? Estar aqui com vocês. E eu falo que é tão bom quando os irmãos eles se reúnem em união, porque ali é muito palpável a presença do Senhor derramando a bênção dele e a vida para sempre. E realmente é um privilégio muito grande eu ter sido escolhida para estar aqui ministrando sobre a vida de vocês. Podia estar aqui tantas outras mulheres, mas aprove a Deus escolher me ensinar através da vida de cada uma de vocês. E essa tarde foi um dia tão bom, né? Porque nós chegamos cedo, tivemos o privilégio de passar o dia com a pastora e com o pastor. Gente, eu fui na casa da Janete, a dona Romilda fez uma tal de massinha lá. Eu comi 5, gente. 5 massinhas, sabe? E eu ia pegando, eu não escolhi a pequenininha, não. Eu fui escolhendo as 5 maiores, vocês entendem? Meu Deus, depois ainda comi bolo de... Lá na minha terra, a dona Romilda fala mandioca. Como é que fala aqui? Mandioca também? É, porque tem lugar que fala nomes diferentes. Como é que é? Aipim, Dona Romilda falou isso hoje lá. Não falou, ela falou aipim. Comi bolo de aipim com queijo. Eu comi muito, gente, hoje. Mas foi muito bom. Se tivesse, não arrependi não. Se tivesse agora massinha de novo, eu comia massinha de novo. Entendeu? Porque o negócio é bom, sabe? É muito bom. E eu falei para elas, elas falaram, você não come isso? Eu falei, gente, quando a gente perde mãe, quando a gente não tem mais avó, vocês já notaram que as coisas na nossa vida, elas vão se perdendo de uma maneira... Mas Deus, Ele é tão bom que Ele faz, sabe, determinadas situações na vida da gente para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, hoje foi um dia de eu realmente me sentir muito amada nesse lugar. Eu louvo a Deus, sabe, pela vida de vocês. Eu louvo a Deus por essa igreja. Que igreja linda, gente. Que igreja linda. E eu sei, como a pastora disse, não é o lugar, mas o Senhor já começou a nos aquecer aqui para aquilo que Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém? Bem, eu sou de Belo Horizonte. Eu tive a honra hoje do meu marido estar aqui comigo. Geralmente ele não sai assim comigo porque alguém tem que ficar, né, gente? E a gente tem uma casa grande, filhos, igreja. Não vou falar cachorro porque ele não cuida dos meus cachorros quando eu viajo. Bem que eu queria, mas ele não faz isso. Teve uma vez que eu viajei, aí um cachorro passou muito mal. Ele falou, pode mandar sacrificar? Eu falei, misericórdia, irmão. Então, assim, como eu tô com 3 cachorros mais velhos, quando ele viaja comigo é até uma certa segurança. Entendeu, gente? Porque semana passada, infelizmente, eu tive que sacrificar uma. Ele fala que os meus cachorros não morrem. É porque eu cuido muito bem, gente. Vocês já viram aquele negócio? Tem mulher que é apaixonada com bolsa, com joia de uma maneira louca. Eu gosto de cachorro. Olha tanto que é facinho, gente. Fala que não é. Aí, geralmente, quando eu viajo, ele empolga. Aí eu chego e tem um cachorro, mas ele falou que não vai mais empolgar. Que chegou no número muito alto de cachorro, 8. Ele falou, agora, minha filha, você escolhe outra coisa. Porque agora não dá para empolgar mais colocando cachorro dentro de casa, não. E eu tenho 2 netas. Vocês acham que as netas gostam lá de casa ou não, né, gente? 8 cachorros, agora são 7, 2 coelhos. Lá em casa é bem divertido. Lá em casa é bem divertido. Por enquanto, agora são 7 cachorros e 2 coelhos. E eu tô orando, porque era um coelho macho. Aí eu comprei eu não sei o que ele é. Daqui 3 meses a gente vai saber se é macho ou fêmea. Aí ele falou, você tá doida? Eu falei, não, vai dar na época da Páscoa. A gente sai distribuindo coelhinho. Mas eu tô conversando assim com vocês para ver se eu fico mais tranquila. E agora,
Ano que vem eu vou ter o terceiro neto. Agora é homem, gente. Então, o meu mundo de avó, ele também vai ficar azul agora. E o Senhor é bom, muito bom. E esse tema, eu confesso para vocês que ele tem me chamado muita atenção. Muita atenção. Eu e a Fê conversamos assim, né? E quando ela me disse sobre esse tema, eu falei, uau, o Senhor está nisso. Porque quando a gente fala tudo se fez novo, automaticamente a gente pensa assim, mas tudo que é novo fica velho. Então é um desafio a gente entender o que é dia após dia, anos após anos, tudo se fazer novo na nossa vida. É um desafio tremendo, mas no Senhor isso é possível. E só tem uma maneira da gente realmente viver esse novo que não perece. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra lá em Romanos, no capítulo 6. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 4. Porque eu quero começar, sabe, mostrando para vocês que existe uma realidade na nossa vida da gente não viver uma mesmice na vida com Deus. Existe promessa sobre as nossas vidas que a gente pode viver o novo do Senhor todos os dias. E aqui em Romanos 6, versículo 4, diz assim, 6, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, nós cremos que também com ele viveremos. Amém? Esse novo, ele não é possível na nossa carne. Mas esse novo, ele é possível no nosso espírito. Eu sei que não é fácil. E não apenas eu sei que não é fácil. O próprio Deus sabe que não é fácil a gente andar em novidade de vida. Quando o versículo-chave aqui desse tempo, 2 Coríntios 5:17, ele fala que tudo se fez novo. Então, qual é o fim da nossa vida? É caminhar até o dia que tudo vai estar novinho em nós. E diante disso, eu quero fazer uma pergunta ao seu coração. Para a gente caminhar até o dia que a gente tiver tudo novinha em nós, de dentro para fora, vocês acham que um dia a gente vai parar? Será que um dia a gente vai deixar de falar muito? Será que um dia a gente vai deixar de falar mal do irmão? Será que um dia a gente vai deixar de fazer uma fofoquinha? Será que um dia a gente vai querer olhar para as pessoas e falar assim, ai Deus, o Senhor tarda, mas não falta. Será que um dia a gente vai falar assim, mas Deus há de fazer justiça? Não. Mas a gente precisa caminhar de modo que tudo na nossa vida se faz novo, até o dia que eu e você formos exatamente a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Isso é o alvo de um filho, de uma filha de Deus. É caminhar como nova criatura até o dia que tudo tiver novinho, conforme a imagem daquele que nos chamou. E para isso, como Deus sabe que não é fácil, porque o mal habita dentro de nós, Ele deixou para a gente esse manual. O manual da vida. O manual que nos faz novas criaturas todos os dias. Nós precisamos do manual de Deus dentro de nós.
Mulheres Ensinando Mulheres nasceu de um desejo do meu coração de ensinar simplesmente a palavra de Deus. Ele nasceu de um desejo de voltar para a simplicidade daquilo que é extraordinário, daquilo que é lindo, daquilo que é excelente, daquilo que quando nos confronta a gente não sai pela direita ou pela esquerda, mas a gente se deixa ser confrontado para que ela nos cure. E a gente sabe que ainda que doa, a gente sabe que aquilo que tem aqui dentro é poderoso para trazer uma cura poderosa em cada uma de nós. E o caminho para isso, todos os dias, é uma pequena palavrinha que se chama fé. O que precisa ser ativado dentro de nós, o princípio que precisa ser ativado dentro de nós diariamente se chama fé. Esta semana eu estava atendendo uma mulher que tem anos e anos que ela está dentro da igreja, já teve líder, já foi assim, e ela chegou num tempo que ela está passando um tempo de muitas lutas, e eu conversando bastante com ela essa semana, no final eu virei para ela e falei assim: ei, como é que está a tua vida na palavra? Ela está congregando com a gente tem pouco tempo. Aí ela me disse assim: eu não estou tendo vida na palavra. Eu virei para ela e falei assim: é por isso que você não consegue ver o que você já alcançou. E você não consegue mais viver em cima daquilo que Cristo conquistou por você. Porque não existe outro princípio ativador que nos faz ser criaturas novas todos os dias, a não ser a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quantas solteiras nós temos aqui? Levanta a mão. Aleluia! Amém. Temos poucas solteiras aqui. Eu quero falar algo para vocês. Aproveitem o tempo que vocês podem passar com o Senhor. Porque enquanto vocês são solteiras, a palavra de Deus fala que vocês podem viver cuidando das coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas depois que a gente se casa, nós temos que viver pro marido. Em como agradar o marido, cuidando das coisas do mundo. Está lá em Coríntios isso. E eu quero falar algo para vocês. Esse tempo que vocês estão passando agora é um tempo onde o Senhor vai abrir comportas do céu sobre a vida de vocês, que quando vocês chegarem, forem casadas, foram mães, forem avós, vocês não vão ter mais as comportas abertas desse tanto, mas vai existir uma reserva dentro de você que será suficiente para o tempo que você não tiver muito tempo para Ele. Não desperdice o tempo que você tem com outras coisas, a não ser e mergulhar na profundidade de quem Ele é. Recentemente, meu filho chegou perto de mim e ele me disse assim, tem 20 anos, e ele me disse assim: mãe, quantos capítulos você lê a Bíblia por dia? Eu falei: filho, na média de 3 ou 4 capítulos por dia. Ele virou para mim e falou assim: nossa, por que você não lê mais? Você poderia ler uns 39, 40 capítulos por dia? Ele recentemente conseguiu ler a Bíblia em 21 dias, de Gênesis a Apocalipse. Eu olhei para ele assim, segurando, sabe, bastante firme com o meu domínio próprio, a minha assim, mansidão. Eu virei para ele e falei assim: sabe por quê, filho? Porque eu não tenho o tempo que você tem mais. Eu tenho uma casa para cuidar. Eu tenho um marido para cuidar. Eu tenho filhos para cuidar. Eu tenho netos. Eu tenho uma igreja. Eu sou escritora. Eu pastoreio. Eu viajo. Aí ele virou e falou assim: e eu só fico com o Senhor, né? Eu falei: bem assim. Então aproveite esse tempo que você tem, porque vai chegar um dia que você não vai ter mais esse tempo. Sabe? E esse poder, ele precisa ser ativado dentro de nós. Eu queria que vocês fossem lá para 2 Coríntios, capítulo 4.
Eu tô nervosa que meu marido tá me vendo pregar. Geralmente ele não vê. Assim, né? Não fica fácil a fácil assim. Vocês acham que é fácil pregar com o marido olhando? Dia a dia, 24 horas. É confrontador. 2 Coríntios 4, versículo 7, fala desse poder que a palavra de Deus libera para dentro de nós. Diz assim: temos, porém, este vaso de barro. Ei, vaso de barro, amém? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Gente, hoje eu lia isso aqui, eu parava toda hora. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Ô, gente, a massinha existe por amor de nós. Já pararam para pensar nisso? A melancia existe por amor de nós. Massinha, irmã, é uma coisa que eu comi na casa da dona Romilda hoje, que é bom demais, minha filha. Eu não sei se tem outro nome. Tem outro nome? Gente, pede a receita para a irmã Romilda, porque a massinha, ela vem com uma canelinha, com uma açúcar em cima e com café quentinho. Ai, gente. Irmã, vai na irmã Romilda e pede a receita da massinha, porque se eu morasse aqui, filho, eu ia viver na casa da irmã Romilda uma vez por semana comendo massinha. Vai lá. Deixa eu voltar aqui para a palavra. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Mesmo, aí ele fala assim, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de nós, muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Se alguma mulher chegou desanimada aqui, eu quero declarar que todo desânimo caia por terra na sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, que você vai sair daqui, ainda que o desânimo esteja tendo lugar aqui dentro de você, o Senhor vai te encher com ousadia, com intrepidez, com força e com coragem, tamanho qual que você vai ter uma habilidade para vencer o desânimo que muitas vezes tem alojado dentro de você, em nome de Jesus, amém? Porque não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Olha o segredo do novo. Ainda que a gente por fora vá perecendo, dentro de nós existe um homem interior que se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Ei, mulheres, eu tenho aprendido a não colocar os olhos nas minhas circunstâncias, eu tenho aprendido a não colocar os olhos dos meus problemas, mas eu tenho aprendido com o escritor de Hebreus a colocar os meus olhos atentamente em Jesus Cristo, no autor e no consumador da minha fé, e falar: o Senhor está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e o Senhor vive para interceder por mim. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem.
Porque as se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amadas, hoje e amanhã nós vamos estar aqui alimentando de uma fonte que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que ela é apta para dividir aquilo que vem da nossa alma, aquilo que vem do nosso espírito. Ela é apta para separar juntas e medulas e também aquilo que está no teu coração, daquilo que está no coração do Senhor. E eu quero te falar algo. Tudo que será liberado aqui está disponível para você. Está disponível para você, mas você precisa ativar algo dentro de você que se chama fé. Você precisa aprender a acessar com ousadia, com intrepidez, o que Deus tem para você. E se você não colocar os olhos em Jesus, no lugar que Ele está, na obra que Ele fez para a sua vida, você não vai conseguir. Vai ser um culto, vai ser outro culto, vai ser outro culto, porque o que o Senhor tinha que ter feito para mim e para você, Ele já fez. Agora, eu e você precisamos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, porque está consumado. Você precisa aprender a escolher, a ser forte, a ser corajosa nele e saber que as promessas de Deus, elas já foram liberadas para nós. E cada uma delas, nós temos o quê? O sim e o amém. Ele não faz o que eu e você podemos fazer. Como Deus tem falado comigo nesses últimos 5 meses, eu ganhei um tratamento de dente. Um tratamento de dente completo. Está tirando aquelas bituração arcaica. Porque na minha época, dentista era o precário, né, gente? Hoje em dia está fácil, mas na nossa época aí, nas mais assim, né? Depois dos 50, vocês entenderam o que eu estou falando? Tirando aquelas bituração arcaica. E ela falou assim que vai colocar lente assim, ó. Aqui na minha frente, sabe? Ficar bonito. Que eu sou cheia de cárie aqui, ó. Na minha época, minha mãe não ficava assim, oh, dente. Não, gente, dentista era caro. Mas, gente, eu ganhei tudo. Tá que tudo. Tudo. Mas vocês não sabem tanto que eu tô sofrendo, não, filha. Gente, a última vez que eu fui foram 3 horas assentada na cadeira com a boca aberta. Eu cheguei a vomitar. Por causa do negócio de modelagem. Põe molde, vai na garganta, vomita e passa o bitureuzinho. 6 injeção aqui, gente. Já viu injeção aqui, ó? Dói. Parece que sua boca tá desse tamanho. Você demora umas 3, 4 horas depois pra conseguir comer. Você ri assim, ó. A promessa dos dentes novos eu ganhei de graça. Mas se eu não for lá, sofrer, vai vir? Vai, gente. Não vai. E não tem uma vez que eu não estou sentada naquela cadeira que o Espírito Santo faz. As promessas minhas estão liberadas sobre sua vida. Basta você querer vir até a mim, escutar a minha palavra e obedecer o que eu te mando fazer. Por isso que a palavra de Deus fala que os sofrimentos do tempo presente não hão de ser comparados com a glória que há de vir sobre a nossa vida. E ainda está com o negócio de que ela está passando tanto motor nos meus dentes que quando eu tomo café dói. Quando eu faço assim, ó, dói. Aí sabe o que eu faço quando dói? Eu pego o retrato, vou lá e tiro a foto deles bem feio e falo, mas eu vou postar o antes e depois. Ontem eu tirei 3 fotos, tanto tá doendo. Eu falo, mas eu vou postar esse antes e depois, você vai ver se essa dor não vai compensar. Porque eu tenho certeza, eu já ganhei, a promessa é minha, de graça. Ei, eu não fiz nada por ela. Eu ganhei de graça, ela está me dando tudo. Eu falei, deixa eu pagar o material. Não, eu quero te dar tudo. Mas a dor, sair da minha casa, baixar lá. Tem coisas que você e eu precisamos pagar um preço. Eu quero deixar uma frase. Pode colocar aquela frase, pastora? Cadê a mídia para colocar uma frase que vocês fizeram para mim? Eu vi uma frase semana passada. Eu quero desafiar vocês com essa frase.
hoje e amanhã. Essa frase, eu dei uma mudada nela. Mas não tem problema não, que eu estou falando que ela não é minha. Vou falar o original, vou falar que eu dei uma mudada nela, tá? Cadê a frase, irmão? Gente, esse negócio de mídia é uma luta, não é? Lá a gente tem que repreender o capeta da mídia toda hora, em nome de Jesus, porque o trem não sai, gente. É o capeta do PowerPoint, é o capeta da na hora, sangue do Cordeiro, Jesus. Ô pastor, eu achava que era só lá na minha igreja, eu estou até feliz. Que aqui também tem misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Lá também a gente passa por isso, viu, pastor? Pode ficar tranquilo. Eu acho que ele está agindo assim geral. Mas deixa eu falar a frase para vocês, até o irmão conseguir colocar ali. Eu quero sacudir vocês com essa frase. Semana passada eu escutei essa frase de um pastor americano que chama Ted Jakes. Eu vou ler primeiro a dele, depois eu vou falar para vocês a mexida que eu dei nela. Ele fala assim: a mulher é a arca que Deus preparou para salvar o homem dos dilúvios da vida. Eu fiquei igual vocês também. Falei, Jesus amado. Aí eu peguei e dei uma mexida nela e eu escrevi assim: a mulher é a arca que Deus constrói para livrar o homem do dilúvio do mundo. É a mesma coisa. Mas isso daqui, gente, trouxe uma responsabilidade ainda maior ao meu coração de quem eu sou. E daquilo que eu ensino. Isso trouxe uma responsabilidade bem maior do que a qual que eu tenho vivido pelo Evangelho. Há muitos anos atrás eu tinha uma palavra como alvo na minha vida, que era Atos 20 e 24. Uhul! Obrigada, irmão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vencemos. Tá aí a frase, anota. Mas essa aí não é de Ted Jakes, não. Pus errado, essa é a minha, tá? Mas a dele é quase igual. Então, isso me trouxe um encargo muito grande, como eu falei para vocês. Na minha primeira Bíblia, eu mandei fazer uma capa de couro e eu cravei um versículo lá. E ali, o versículo dela é Atos 20, 24. Que fala assim, Paulo fala: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, a não ser que eu cumpra com alegria o chamado que o Senhor Jesus Cristo tem para mim. Eu tenho isso muito forte no meu coração. E aprove a Deus me dá também um homem que também tem isso muito forte no coração dele. Então eu falo que a minha vida e a vida do meu marido é assim. Ele abre mão de mim para me viajar o Brasil inteiro, mas eu também abro mão dele. Porque imagina uma igreja que suga do meu marido, é a nossa. E ele ama, gente, porque ele é um pastor que eu fico impressionada. E há muitos anos atrás o Senhor me disse: não suga do seu marido aquilo que eu vou dar, para que ele possa abençoar vidas. Então, a gente tem muito, quando a gente alinhou esse propósito, tanto o meu quanto o dele, a gente tem isso muito forte, sabe, no coração. E quanto mais o tempo vai passando, a gente alinha para a gente realmente entender que o nosso descanso não é na terra, o nosso descanso é no céu. E a gente precisa avançar, a gente precisa combater o bom combate guardando a carreira. E diante dessa frase que a mulher é a arca que Deus preparou, né, para salvar o homem dos dilúvios da vida, nós precisamos entender que toda transformação, ela começa de dentro para fora. Não existe nenhuma transformação no espírito, porque nós não estamos falando aqui de algo carnal, mas de algo espiritual. Ela começa de dentro para fora. E hoje à tarde, quando eu estava meditando nessa palavra novamente, o Senhor me fez lembrar de Gênesis 7. E eu achei tão lindo. Por quê? Porque quando Deus disse para Noé construir a arca, Noé foi só o construtor. Mas o que salvou aquele tanto de pessoas mesmo foi o quê? Foi a arca. Foi a consequência da obediência do próprio Deus, que livrou milhares e milhares de pessoas de não passar por uma morte. Sério, mas foram só Noé e a família dele. Sim, foi só ele, foi os bichos, mas foi por causa de uma única família que nós viemos a ter a chance de desfrutar aquilo que o Senhor fez para nós lá no início. Tomarmos o lugar de sermos filhos do Deus vivo. E algo tremendo aqui em Gênesis 7 fala que quando Noé construiu
tudo conforme o Senhor lhe ordenara, a Bíblia fala assim no versículo 16: como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta. Gente, olha que coisa mais linda. Como é que Noé ia fechar a porta e passar betume do lado de fora? Ia entrar água pela porta. Isso não é lindo? Mas o Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele faz. O Senhor fechou a porta. Então, nós precisamos entender que essa transformação de dentro para fora, onde que ela vai começar? Na nossa mente. Você precisa vir para esse lugar com expectativa. Você precisa vir para esse lugar esperando algo novo de Deus. Você precisa vir para esse lugar esperando algo que não está naquilo que você tem, ou aquilo que através... Não, gente, deixa eu falar uma coisa. Não acha que o milagre depende de você ter alguma contribuição para ele, não. Ajuda, se Deus quiser, sim, mas Deus não precisa de nada que você faça para fazer um milagre na sua vida. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se a gente não entender isso daqui, sabe? Você precisa falar assim: ei, que tipo de mulher eu vou ser? Eu vou ser uma arca ou eu vou ser uma âncora? Eu falei, eu quero ser uma arca. Porque a arca, ela salva. Agora a âncora, ela afunda. Ela afunda. E se a gente não começar escolhendo ser uma arca, nós precisamos falar assim: Senhor, eu quero ser uma arca. Eu quero ser uma arca para as pessoas que estão do meu lado. Eu quero ser uma arca na minha família. Eu quero ser uma arca no meu casamento. Eu quero ser uma arca para os meus filhos. Romanos 12 é muito claro. Ele fala: ei, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, não tem a ver com o que eu e você, sabe, podemos ou não fazer. É pelas misericórdias de Deus. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele fala: não se conforma com esse século. O que é não se conformar com esse século? O mundo jaz no maligno. Então, não se conforma com as mentiras que ele fala na tua mente ao teu respeito. Não se conforma. Ei, você não tem valor. Ei, você não presta. Ei, você não vai dar conta. Ei, isso daí é você conformando com o príncipe deste mundo. Sabe por que você tem valor? Não é por causa do que você faz ou por causa do que você é. Você tem valor porque o Espírito Santo de Deus se move em você. E porque Deus te fez com propósito. Deus, Ele te fez com um propósito lindo. Eu e Marcela, a gente tem muitos filhos espirituais. Muitos. E a gente percebe o quanto é forte a ausência de paternidade neles. Muitos não têm assim. Tem uns que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E às vezes o diabo fica falando: tá vendo, seu pai e sua mãe não te quis, tá vendo? Você foi uma obra disso, aquilo. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi, que eu guardo no meu coração. Homem e mulher só fazem sexo. Quem te criou no ventre da tua mãe foi o próprio Deus. Homem e mulher não fazem nada além de sexo. Quem forma o teu coração, o teu fígado, o teu rim, a tua mão, o teu pé, os teus olhos, a tua boca, é Ele. Você não nasceu e depois você teve um propósito, não. Ainda quando você estava no ventre da tua mãe, eu te formei, eu te enxergava já ali. Quando eu te teci, eu já tinha um propósito para a sua vida. Eu te fiz de uma maneira maravilhosa e eu já te destinei a lugares que eu tenho para que você cumpra um propósito em mim. Agora, se você não acreditar nisso, você não vai andar em cima disso. Você vai andar assim: ó céus, ó má. Sabe aquela mulher que você chega perto dela? Aí você fala assim: como é que você está? Levando. Ah, estou levando a vida. Tem mulher que gosta de se vitimizar, achando que alguém vai ter dó dela. Gente, ninguém quer ficar perto de pessoa que tem dó de você. Eu tinha minhas duas avós. Eu era a única neta que ia na casa da minha avó materna. A única. De um bando de netos. Sabe por que eu era a única que eu ia lá?
que a gente chegava lá, ela ficava assim, não, você não vem aqui não. Ah, eu tô doente, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô aquilo outro. Às vezes ela estava lá, eu abria a porta assim, porque portão, às vezes ela estava lá, ela estava andando para um lado, para o outro, aqui, ela me via. Incrível! Era só chegar alguém, ela começava a reclamar. Às vezes estava ótima, pegando, esquentando água, ela tomava banho com as banheiras de tacho, sabe? Com a cortininha assim, não tomava banho de chuveiro de jeito nenhum. Estava ó, pegando aqueles baldão, aí às vezes me via, ai, que tá pesado. Os netos não iam lá não. Agora a outra era incrível. Você chegava, ela podia estar do jeito que for, que ela abria um sorriso até na orelha. Ei, filha, vem cá. Tem biscoito ali na cozinha, tem pão de queijo ali na cozinha. E às vezes naquela semana estava passando mal, mas ela abria um sorriso no rosto. Que os netos não ficavam assim uma semana sem ir lá, gente. Todo mundo queria ir para casa da minha avó Maria. Eu já escolhi o tipo de vó que eu quero ser. É ruim. Amadas, nós precisamos mudar aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós fazemos isso para as pessoas ter dó da gente. Mas a palavra de Deus fala que quando você recebe uma recompensa de homem, Deus não vai te dar a recompensa do céu. Ah, gente, às vezes eu viajo, eu tô cansada. A pessoa, cheguei, como é que foi sua viagem? Eu tô cansada. Eu falo, eu tô ótima. Sabe por que eu tô ótima? Porque eu tô no centro da vontade de Deus. E cansaço não tem poder de parar ninguém. Ele fala que faz forte o cansado, ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Agora você precisa escolher acreditar nisso. É incrível como que ele renova as nossas forças, como ele faz coisas novas na nossa vida. Agora aqui, ó, precisa ser o quê? Ativado. Sabe um versículo que me move? Está aqui, Provérbios 3, versículo 5. Fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Às vezes a gente tem um entendimento que se a gente fizer algum drama, alguém vai ficar mais perto da gente. Não vai, filha. Ninguém gosta de gente murmurador. Ninguém gosta de gente que reclama. Vocês gostam de gente que reclama? Alguma de vocês gosta aqui de gente que reclama? Então por que muitas vezes a gente reclama? Se a gente não gosta, por que a gente faz? Eu quero confiar no Senhor de todo o meu coração, sabe? Para que eu possa obedecer o que Ele diz ao meu respeito. E Ele me fala para não ser movida por aquilo que eu sinto. Ele me fala para ser movida por aquilo que eu creio. E eu preciso ser movida por aquilo que eu creio a todo tempo, em nome de Jesus. Bem, eu queria trazer esse pano de fundo para vocês. E eu queria deixar, sabe, no coração de vocês. A pastora falou que vocês gostam muito de palavra. Então, aí agora eu vou começar a pregar, que eu só dei uma introdução. Ela falou, não preocupa, que elas gostam muito de pregar, da palavra. Eu falei, não, então tá bom, eu vou fazer uma introdução que não estava aqui, depois eu entro na palavra. Tô brincando. Vocês gostam da palavra, gente? Ô, glória! Aleluia! Eu não vou olhar para meu marido, não, porque meu marido é assim, quando a gente começa a pregar muito tempo na igreja, ele fala assim, amém! Glória a Deus! Quando ele fala isso, é porque você pode saber que tem que terminar. Mas aqui ele não vai falar, que ele é minoria ali em cima, então ele não vai falar amém, glória a Deus, né, marido? Mas eu quero mostrar para vocês, o tema que eu quis trazer para vocês aqui nessa noite, é que eu e você, nós carregamos um poder. Um poder. Mas quando o pecado entrou, esse poder, ele começou a ter dois destinos. É o poder que constrói, mas também nós temos dentro de nós, depois que o pecado entrou, o poder que destrói. Eu tive uma revelação há muitos anos atrás, que essa revelação foi que ela realmente me fez caminhar para estudar sobre a sabedoria da mulher e também a tolice da mesma. E quando o Senhor me ensinou isso, que ficou cravado no meu coração, eu entendi a importância de nós mulheres. Porque quando Satanás ele foi em Eva, na verdade, ele foi em Eva porque Adão,
ele tinha poder, ele tinha força, ele tinha autoridade para resistir a Satanás. Mas a mulher foi criada de tal modo que um homem não tem autoridade, não tem poder e não tem força para resistir a uma mulher. Você já viram aqueles homens que pira com mulher, que larga a família, larga tudo? A gente fala assim, ficou cego. Né? É cego mesmo, sabe por quê? O poder destrutivo dentro da mulher alcançou ele. E cega. Por isso que a nossa missão é uma missão de exalar esse poder construtivo, ela é tão séria. Por isso que a palavra de Deus fala em Provérbios 14:1, que a mulher sábia, ela constrói. Mas a insensata, com as próprias mãos, ela derruba. Ela derruba. E aqui, quando Provérbios 14 fala, é uma ação, é verbal. Fala, com as próprias mãos ela derruba. E isso significa que quando nós entendemos e nós buscamos a revelação do poder que está dentro de nós, nós podemos sim mudar destinos, nós podemos mudar história. E deixa eu te falar uma coisa, talvez você vai falar assim, mas já está muito tarde. Certa vez, eu não nasci num lar cristão, evangélico. E eu nasci numa família de tradição católica, mas era católica, só tinha uma tradição católica. Eu nunca fui ensinada a ler Bíblia, eu nunca tive na minha vida uma mulher que marcou a minha geração. Eu nunca tive ninguém que me ensinou, eu nunca tive ninguém que me contasse história. Eu tinha 19 anos, eu não sabia história nenhuma. Eu lembro que eu tinha uma professora de religião muito querida, muito querida. A única coisa que eu sabia é que ela falava assim, Jesus Cristo nasceu em B... Mesmo assim, porque na minha época, a escola municipal tinha professor de religião. E ela era uma fofa, mas ela ensinava coisas muito superficiais. Mas por quê? Porque ela não tinha revelação de algo para ensinar. E eu aprendi, quando eu comecei a conhecer a Bíblia, que nós não podemos cobrar das pessoas algo que elas não tiveram. Porque ela ensinava com tanto amor, com tanto carinho. Quando eu conheci Jesus, um dia eu voltei na casa dela, eu fui contar para ela a minha história. Eu lembro que eu dei um chaveiro para ela, porque ela era tão amorosa conosco. Mas eu comecei a entender ali, sabe? E até 19 anos eu não conhecia. Um dia o Senhor, Ele me disse assim, filha... você não teve nenhuma mulher que marcou a sua geração, mas eu vou te levantar para marcar a geração de várias mulheres. Porque não tem a ver com onde você nasceu. Sabe o que tem a ver? Se Jesus realmente nasceu dentro do seu coração. Tem a ver se Ele realmente tomou o teu coração. Se Ele realmente tomou espaço no teu coração. Se Ele realmente é o Senhor da vida, sabe, da tua vida. Se Ele transformou a sua vida. Eu ensino, mulheres ensinando mulheres. Eu ensino, não é porque eu fui ensinada. Eu ensino porque eu não fui ensinada. E a falta de ensino quase me matou. Dos dois jeitos. Tanto espiritual como fisicamente. A vida com Deus, você não tem que ter nascido de uma maneira perfeita para terminar ela de modo perfeito. Não. Eu quero te falar algo. Ainda que o início da sua vida não tenha sido escrito por Deus, se você se entregar e acreditar naquilo que Ele pode fazer, o final da sua vida vai ser incrível. Incrível. A sua história vai ser linda. Linda. E eu durante muito tempo da minha vida eu falava, ai Deus, foi tão tarde, porque eu conheci Jesus com 19 anos, mas eu só comecei a viver a intensidade daquilo que Ele era depois que nós nos casamos. E eu ficava, meu Deus, eu perdi muito tempo. E às vezes eu via aquelas mulheres falando assim, nossa, mas eu nasci em lar cristão, e isso contando a bênção. Aí eu olhava para aquela mulher, eu chorava, porque eu não nasci no lar assim, porque eu fui abusada na infância. Gente, até o dia que Deus me sacudiu, virou para mim e falou assim, sabe qual é o teu problema? Sabe qual é o teu problema? É que em vez de olhar para frente, você enxergar a eternidade. De saber que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que eu tenho preparado para você. Você está olhando para trás no pouco tempo que eu estive longe de você. Queridas, deixa eu te falar. Eu nunca mais olhei para trás. Eu não sei quantos anos que você tem. Mas eu sei que se você passar a olhar para frente, um dia na presença do Senhor é melhor do que 1000 fora da presença dEle. Ainda dá tempo, ainda é possível você viver algo sobrenatural, você viver algo lindo. Isso não é jargão religioso, isso é manual de vida, isso é Bíblia. Isso é Bíblia.
É não conformar com esse século, mas viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim e tem para você. Sabe? E eu falei, Senhor, há 22 anos atrás, eu recebi uma palavra numa época muito difícil da minha vida, muito miserável da minha vida, muito miserável. E quando eu recebi essa palavra, ela estava ali no Salmo 92, que fala assim: na velhice você ainda dará frutos, eles serão viçosos e vigorosos para declarar que o Senhor é bom e que Ele é a tua justiça. Eu quero te falar algo, fica esperto hoje e amanhã, sabe por quê? A promessa de Deus não vai vir quando estiver tudo bem não, tá? A promessa de Deus, na maioria das vezes, vem na época mais miserável da nossa vida, sabe por quê? Porque Ele quer te ensinar a depender dEle para sempre. Porque se ela vier numa época boa, você vai achar que foi por causa de alguma coisa que você fez. E não tem nada a ver com o que você fez, é tudo por causa daquilo que Ele fez por você. E sabe, eu tenho plantado. E eu falo que eu tenho uma caixa lá em casa que todas as cartas que eu recebo de mulheres, tudo eu coloco dentro dessa caixa, todas as cartinhas. E, gente, a caixa vai enchendo. E sabe o que eu fico vendo? Eu fico vendo quando eu estiver bem velhinha, as minhas netas vão chegar e eu vou brincar com elas. Já viu o Silvio Santos jogando as cartas assim? Aí eu falo, aí elas vão falar assim: vovó, vamos pegar suas cartas, vamos ler suas cartas. E eu fico vendo a gente naquele bando de cartas, pegando as cartas, jogando as cartas pro alto, lendo os testemunhos das mulheres. Uau! Eu chamo a existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Agora, para isso, eu preciso continuar levando o Evangelho. Eu preciso continuar pregando a palavra a tempo, a fora de tempo, se eu quiser colher aquilo que eu creio que é uma promessa de Deus para a minha vida. Porque a promessa, ela está ali, mas eu e você precisamos traçar o caminho para ela. Sério, eu tenho uma promessa que eu vou ser uma pastora, eu vou ensinar. O que eu faço? Eu vou te contar o que você faz. Tenha humildade para chegar perto de uma pastora da sua igreja e não comece a fazer seminário, não. E acha que no primeiro ano você já tem capacidade para pregar, não, pelo amor de Deus. Mas chega perto da sua pastora e fala assim: aqui, eu quero ser uma pastora igual você me ensina? Porque tem gente que faz um ano de seminário, já que está apto para subir aqui. O que te faz apto para estar aqui não é o tanto que você sabe, é o teu caráter. É a tua vida com Deus. E para isso você precisa ter uma pessoa te acompanhando, te ensinando dia após dia. Uma pessoa que você rasgue o coração com ela. E ela vai te ajudando a consertar aquilo que ainda tem de trevas na sua vida. Mas que ainda a treva ainda pode alcançar muitas outras pessoas mais do que a luz que ainda tem dentro de você. Às vezes chega a pessoa lá na igreja e fala assim: não, porque não me dá oportunidade. Vamos para o livro de Esther. Melhor. Todas nós aqui conhecemos a história de Esther, amém? E a história de Esther, o livro de Esther não tem nenhuma vez o nome de Deus mencionado. Nenhuma vez você vai ver o nome de Deus escrito no livro de Esther. Mas apesar disso, o livro de Esther, ele tem um contexto o tempo inteiro que fala de um reino. E quando nós somos transportadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, uma das coisas que nós precisamos é conhecer o reino pelo qual o nosso espírito vai ser ativado, avivado e ele vai crescer. Porque nós já não somos mais desse mundo, nós somos cidadãos do céu. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, a nossa pátria não é mais terrena, é uma pátria celestial. Nós precisamos transformando a nossa mente. E Deus, a partir daquele momento, Ele vai começar a te levantar para cuidar das coisas do céu. E muitas vezes Ele vai te tirar muita coisa da terra. Mas por que Deus faz isso? Para você não perder o alvo do céu. Porque tem gente que quer tantas coisas da terra que perde completamente a visão daquilo que está por vir. Isso não é um Deus ruim, não. Esse é um Deus que te ama, que não quer que você se apegue em coisas que vai perecer, mas Ele quer que você passe a amar aquilo que é eterno.
A história de Esther, ela realmente nos ensina muito sobre o reino de Deus. E o primeiro ponto que eu anotei aqui é que, como Esther, Deus, ele deseja nos levantar como uma arca. Deus, ele deseja nos levantar como mulheres que influenciam outras mulheres. Mas influenciam outras mulheres em que sentido? Influenciem outras mulheres a viverem nos padrões do reino de Deus. Do reino de Deus. A serem apaixonadas com Jesus, a mostrarem para elas que, apesar da influência que elas têm, elas são totalmente influenciadas pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. E a primeira figura que me chama a atenção aqui no livro de Esther é Vasti. Como Vasti me chama a atenção aqui nesse livro? Por quê? Porque Vasti era uma rainha. E aqui em Esther 1, versículo 17, quando a gente sabe que o rei Assuero fez uma baita de uma festa, e que ele estava ali alegre, feliz, e que ele estava bêbado, e o que ele fez? Ele chamou a rainha para se apresentar, porque além de mostrar para as pessoas que ele podia dar uma grande festa, ele também queria mostrar para as pessoas como era linda a mulher dele. E a gente sabe que na história Vasti não quis ir. E diante daquilo que ela fez, é muito claro que a atitude dessa mulher podia contaminar o reino inteiro. Uma mulher, a atitude da rainha, podia contaminar o reino inteiro. A ponto de os conselheiros ali que viviam do lado do rei virou e falou assim: eu acho melhor você destituir essa mulher como rainha. Aqui em Esther 1:17 diz assim: a notícia do que a rainha fez, a rainha Vasti, a notícia do que ela fez, vai chegar em todas as mulheres, de modo que as mulheres também vão começar a desprezar o seu marido. E quando ouvirem dizer que mandou o rei Assuero, que introduziu a sua presença Vasti, e ela não foi, todas as outras mulheres vão começar a não obedecer mais os maridos. Elas vão começar a difamar os maridos. Então, Assuero, você dá um jeito de pôr essa mulher para correr. É literalmente isso. E Vasti, ela tinha um poder de influência muito grande. Então, crava algo no teu coração, mulher. Uma mulher que influencia para as coisas do reino, ela nunca é maldição na vida de outra mulher. Ela é bênção. Você nunca pode ser levantada para causar em outra mulher aquilo que ela não pode ter. Você precisa ser uma mulher que influencia outras mulheres, de maneira que elas possam ter aquilo que você tem. Nós precisamos muito, sabe? Vigiar o nosso coração. O que nós estamos querendo influenciar para as pessoas? O que nós estamos querendo mostrar? Gente, eu acho incrível porque aqui, quando Esther, ela tomou o lugar de Vasti, porque Vasti, ela foi destituída ali do cargo, Deus levantou Esther com uma posição alta. Mas para quê? Para que ela fosse a influenciadora daquele reino de Assuero? Não, é muito claro que Deus levantou Esther para que ela cuidasse das coisas do céu. E uma das coisas do céu ali, o que era? Era o povo de Deus. Era o povo de Deus. E eu creio, sabe, que Deus, ele quer levantar mulheres que são médicas, que são dentistas, que são advogadas, que são influencer, mas o coração dessas mulheres, ele não pode estar na terra. O nosso coração, ele precisa estar no céu. Isso não acontece na nossa vida do dia para a noite. Não acontece do dia para a noite. Isso é um processo, gente. Isso é um processo. É um processo que te prepara para crescer e assumir o seu lugar. Tem gente que vive a vida em função do propósito. Não faça isso. Viva a sua vida em função de você descobrir quem é o seu pai. E que mesmo ainda que você não faça nada, o amor dele por você vai ser o mesmo. Deus não precisa que você faça alguma coisa para ele. Mas ele quer ter comunhão com você. Ele quer ter intimidade com você. A ponto dessa intimidade ser tão grande, que você começa a viver para querer realizar os desejos do coração dele. Quantas e quantas mulheres que eu vejo que se perdem no propósito porque não conhecem o amor de Deus. O amor de Deus. Não se preparam para isso. Eu acho tremendo porque a humildade
de Esther me chama a atenção. Quando ela foi, que ela estava lá sendo preparada, olha aqui fala assim, em Esther 2, versículos 12 e 13, fala assim: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres, então é que vinha a jovem ao rei. E olha que bacana, e ali fala assim, essa jovem, ela podia pegar o que ela quisesse ali da casa que ela estava e levar ali para o rei. Ela podia usar qualquer coisa dali para chegar e agradar o rei. Mas olha a humildade de Esther. Fala assim dela, o versículo 15 e 16. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando chegou a vez dela ir o rei, fala assim, ela não pediu nada, além do que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E mesmo sem ela pedir nada, porque ela escutou o conselho do eunuco ali, do chefe das mulheres, fala que Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Vocês já viram quantas e quantas vezes que a gente quer tanta coisa para agradar a Deus, mas na verdade a gente não quer agradar a Deus nada, a gente está fazendo aquilo ali por amor próprio. Quando a Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É incrível. Porque se a gente for forte e corajosa para guardar o nosso coração, nós vamos entender. Amados, Esther aqui, ela não foi chamada apenas para ocupar um trono e desfrutar do trono. O plano de Deus era muito mais alto para Esther. Esther não foi chamada para olhar o seu umbigo próprio, para ter um grande ministério, para ser uma grande precadora, para ter um monte de seguidor no Instagram. Não! Esther foi chamada para salvar um povo, o povo de Deus. Vocês já perceberam? Que o nosso chamado não vai além disso? Tem gente que quer salvar o Brasil inteiro, né? Mas os de dentro de casa estão ali perecendo. Eu não estou falando que você tem poder para salvar ninguém, mas eu estou falando que o que habita em você te dá a graça para amar as pessoas que estão do seu lado, independente se elas concordam ou fazem o que você faz ou não. O nosso amor para as pessoas, ele não é manifesto se uma pessoa, ela aceita Jesus ou não. Não. Você precisa amar até o fim. Independente da circunstância que a pessoa está do seu lado. Não meça o seu amor porque as pessoas, está acontecendo na vida das pessoas, não. Porque Deus, ele endurece o coração de muita gente da nossa família. Muita gente da nossa família. Porque a gente acha que elas mudam por causa da gente. Ela não muda por causa de você. Ela muda porque um dia ela vai ver o amor de Deus através de você. Mas ela não muda porque você quer ser bonitona, você quer ter ideia, você quer ter razão. Não, isso não acontece. O amor de uma mãe aos filhos, ele não pode se alegrar a ponto de você se alegrar só se seu filho estiver dentro da igreja, não. Pelo amor de Deus, não faça isso, não. Ama seu filho, se ele está na cadeia, se ele está dentro da igreja, se ele está no cor de droga. Aprenda a amar o seu filho a ponto de você não diferenciar. Porque existe uma alegria, a nossa alegria não pode ser por causa do que o nosso filho tornou. Mas a alegria de uma mãe, ela precisa ser porque Deus um dia te confiou uma vida. O filho, ele precisa ser sua alegria a partir do momento que o seu útero gera. Gente, eu ando com tantas e tantas mulheres que são estéril, que vocês não imaginam. E a gente querendo se alegrar só quando o filho é alguma coisa. Começa a se alegrar porque você é mãe, independente de quem. Porque muitas vezes a gente quer que o filho da gente seja bom, para a gente falar que a gente é uma boa mãe. Ai, tem mulher que adora. Nossa, meu filho fez medicina. Ai, gente, que preguiça. Ninguém gosta de falar que o filho é professor. Ninguém. Mas sem professor não tem médico não, filha. Sem professor não tem médico. Sem professor não tem nada, não tem ninguém. Não tem. Sabe? Não faça da sua alegria
a realização dos seus filhos ser imagem e semelhança sua. Uma vez Deus mandou estudar sobre a idolatria da maternidade. Fiquei assustada. Assustada. Falei, esse lugar para mim eu não quero não. Eu não quero esse lugar para mim. Sabe? Porque Esther, ela também foi advertida por Mordecai. E nós muitas vezes somos advertidas pelo Senhor na nossa missão. Porque a gente está levando a vida porque as coisas não estão do nosso jeito. Mas existe um Deus que não perde o controle de nada. Nada, mas é nada, mas é nada, mas é nada, mas é nada. Se submeta aos processos. E mesmo no processo, aprende que a alegria do Senhor é tua força. Se alegre, sabe? Mesmo quando seu filho não está do jeito que você quer, mas saiba que ele está do jeito que Deus quer. E começa a chamar a existência, sabe? A vontade de Deus na vida dele e não a sua vontade. Ô, gente, eu sempre fiquei encucada com uma coisa. Quando eu comecei a ministrar, eu ia muito em reunião de mãe. E eu via que as mães orando tanto para os filhos. Ai, Deus, abençoa a profissão do meu filho, abençoa a minha nora, abençoa isso, abençoa aquilo. Eu ficava só olhando assim. Eu falava, Jesus amado. Vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca orei pedindo para os meus filhos serem bem-sucedidos profissionalmente. Eu nunca orei estipulando o tipo de mulher que o meu filho ia ter. Nem marido das minhas filhas. Mas eu sempre orei para os meus filhos terem um encontro real com Jesus Cristo. Porque se os meus filhos, independente da altura da vida deles, tivessem um encontro com Deus, tudo na vida deles iria se consertar. E eu não sou representada pelo que meus filhos fazem. Eu sou representada por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz pela minha vida. Meus filhos não me representam. Não me representam. Quem me representa é o Senhor. Sabe aquela parábola lá? Aquela história que quando o cego está ali, aí os discípulos chegam assim e falam assim, quem pecou? Ele ou o pai dele? Para que ele nascesse cego. Aí Jesus vira e fala assim, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas ele nasceu assim, para que a glória dele se cumprisse na minha vida. Através da vida dele, a minha glória se cumprisse. Aí um dia Deus virou para mim e falou assim, você está apta a uma vez eu te dar um filho cego? E você esperar quantos anos for, até a glória, até o dia que eu escolher curar ele? Você está apta para escutar o meu sonho? Porque a gente faz uma força para que a fé da gente, ela seja só para aquilo que a gente quer, né? Você já vira a força que a gente faz. E Deus falou, para de fazer força para que o que você quer aconteça. E se esforce para que você se entregue, para que a minha vontade aconteça na sua vida e na vida da tua família. E ele ainda completou, porque você não sabe nem orar. Eu falei, é verdade. Gente, é tão lindo quando Deus vem com cajado perto da gente. Sabe por quê? Porque quando ele vem com cajado, é porque ainda tem tempo da gente mudar. Com ele não tem aquele negócio de pau que nasce torto, morre torto, não, filha. Pau que nasce torto, com ele endireita. Se alegre quando você for corrigida pelo Senhor, porque Ele corrige quem Ele ama. E por último, Esther, ela não foi uma mulher movida por amor próprio, mas ela foi uma mulher movida pelo seu amor a Deus. E quando ela entendeu que ela tinha que obedecer à vontade de Deus, as atitudes dela manifestaram o amor dela ao próximo. Eu falo que a mulher tola, ela vive de maneira a prejudicar as outras pessoas. É incrível. A tolice faz com que a gente viva prejudicando outras pessoas. Mas a mulher sábia, ela aprende a amar o seu próximo, independente de como ele é, como ela ama ela mesma. Porque se ela sabe o que Jesus Cristo fez por ela, ela tem a plena convicção que não existe ninguém do lado dela que não pode ser transformado. Ninguém.
E aqui na história de Esther fala de uma mulher que chamava Zeres. Ainda bem que não é Ceres, graças a Deus. Porque corri o risco, quando meu pai me pôs esse nome, eu não conhecia a Bíblia. Vai que ele me punha Zeres. Obrigado, Jesus, porque é Ceres. E essa mulher que chamava Zeres era a mulher de Amã. E quando Amã chegou perto dela e falou para ela, né, o que estava acontecendo, ela virou para Amã e falou assim: Amã, faz o seguinte, faz uma forca de 50 covados de altura e pela manhã vai lá, diz para o rei para eles enforcar Mordecai. Então, entra alegre com o rei com um banquete, e Amã aceitou a sugestão da mulher. Ó, mulherzinha, né? Misericórdia. Não ri não que a gente faz coisa igual, viu, filha? Pensa para vocês verem. Vai olhar o coração de vocês se a gente não faz isso. E aqui é muito claro que quando você usa, quando você... Gente, essa mulher aqui eu falo, meu Pai amado, me livra em nome de Jesus de ser essa mulher. Por quê? Quando você usa o poder de Deus nessa terra para tratar das coisas concernentes ao seu próprio umbigo, vai voltar contra você. Vai voltar. Tudo aquilo que você deseja para o outro vai voltar sobre você. Tudo volta. Então, já que tudo volta, vamos começar a desejar coisa boa, né, gente? Vamos ser esperta. E para vocês pensar, se essa mulher aqui, se Zeres, fosse uma mulher sábia, o marido dela não tinha morrido enforcado, não, gente. Por que ele morreu enforcado? Por causa de um mau conselho de uma mulher tola, que com as próprias mãos destruiu a sua própria casa. Destruiu a sua própria casa com as próprias mãos dela. Mateus 7, versículo 1 ao 5. E aqui no final do 12. Primeiro ele fala para a gente não julgar. E aqui no final ele fala assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Amadas, deixa eu falar algo com vocês. Nós estamos aqui dispostas a viver um tempo novo. Amém? Amém. Eu quero sair daqui vivendo algo novo na minha vida. Eu quero. Eu quero viver algo novo a partir daqui. Eu tenho pedido isso para o Senhor essa semana. Senhor, eu quero viver algo novo a partir desses dias. E só o Espírito Santo, ele pode ativar aquilo que vai ser vivificado em nós. Só o Espírito Santo, sabe, ele vem com o poder do alto para nos capacitar, para fazer aquilo que o Senhor quer na nossa vida. E a gente sabe que os planos que Deus tem ao nosso respeito são planos bem melhores que os nossos. Os pensamentos que ele tem ao nosso respeito são pensamentos de quê? De paz, de paz. Agora nós precisamos nos submeter ao manual novamente e falar assim: Senhor, eu quero que volte a ser avivado aquelas coisas simples que está aqui na tua palavra, que muitas vezes voltou, sabe, que ficaram mortas de novo dentro de mim. Eu quero, Senhor, que a tua palavra volte a ter poder na minha vida. Eu quero, Senhor, voltar a passar tempo com o Senhor. Eu quero, Pai, voltar a passar tempo na Tua palavra. Senhor, eu não quero mais desprezar a palavra, porque tem muitos anos que eu aprendo ela. Não, eu não quero, porque a Tua palavra diz que ela é viva, ela é eficaz. E eu sei que nesse novo tempo o Senhor pode abrir os olhos do meu coração, e o Senhor pode fazer coisas lindas e novas na minha vida, porque temos promessas que mesmo na velhice nós daremos frutos, e que esses frutos poderão ser viçosos e vigorosos. Para quê? Para declarar que o Senhor é reto e nele não há injustiça. Senhor, eu quero ser levantada até o último dia da minha vida, para que eu possa, sabe, espelhar nos meus filhos, nos meus netos, que a vida com o Senhor não é aquela vida de ó céus, ó mar. Amados, o que as pessoas do nosso lado estão olhando para nós? Que tipo de emoção? O que elas estão olhando para nós? Às vezes um filho fala: onde você vai, mãe? Vou para a igreja. Ou gente, tem gente que fala assim: você vai na igreja que dia? Você vai domingo? Não, eu vou sábado à noite que eu já fico livre. Eu já escutei isso.
falei, o quê? Eu vou sábado à noite que eu fico livre. Deus, eu não quero que isso ocupe esse lugar na minha vida. Eu não quero ficar livre do Senhor. Eu quero ser apaixonada pelo Senhor. Eu quero voltar a viver, sabe? Eu quero voltar a viver um nível de intimidade absurdo com o Senhor. Eu estou aqui, queria que vocês ficassem de pé. Eu estou aqui esses dias porque eu quero mais do Senhor. Eu estou aqui esses dias porque eu quero declarar que eu não quero mais confiar nos meus próprios pensamentos. Eu não quero confiar em tudo que eu fiz até aqui. Eu não quero confiar naquilo que eu já conquistei. Não, Senhor, eu estou aqui porque eu quero começar de novo, Senhor. Eu quero que o meu espírito seja vivificado, Senhor. Eu não quero estribar naquilo que eu já conquistei. Eu não quero estribar naquilo que eu já sei. Eu não quero me estribar na posição que eu alcancei. Deus, ainda que seja preciso eu abandonar isso, porque eu estou dura. Eu, em vez de viver uma vida, sabe, de intimidade com o Senhor, eu profissionalizei, Deus. Deus, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso, Senhor. Sabe, existe algo na nossa vida que se chama escolha. Todos os dias nós temos escolhas a fazer. O Senhor diz que diante de nós todos os dias está a vida e a morte, a bênção e a maldição. Todos os dias está diante de nós aquilo que nós escolhemos. E a Bíblia fala que o reino de Deus, ele é conquistado por esforço. E aqueles que não se esforçarem não vão se apoderar dele. Eu não sei, sabe quantos anos você tem, mas eu sei de uma coisa: ainda que o nosso exterior se corrompa, existe um espírito dentro de nós que se renova dia após dia. E eu sei que a vida com Deus, ela não tem aposentadoria. Eu sei que enquanto existir fôlego de vida em nós, nós podemos dar frutos. E esses frutos podem ser viçosos, podem ser vigorosos, para contemplar que o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Ei, tudo se fez novo. Não foi algo que a pastora escolheu, foi o Espírito Santo de Deus que escolheu mover nesse lugar. Foi o Espírito Santo de Deus que escolheu fazer nesse lugar. Nós não estamos aqui porque somos movidas por mãos de homens. Não, maldito do homem que confia no homem. Mas nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor. E a palavra de Deus diz que feliz, bendito é aquele que confia no Senhor. Ele será como uma árvore plantada ali na beirada do rio, que mesmo quando vier os períodos de seca, mesmo quando vier os períodos de miséria, as suas raízes estão entranhadas, sugando a árvore do rio que está ali do lado dele. Eu não sei você, mas eu escolhi viver todos os dias da minha vida com intensidade nele. Eu escolhi. Às vezes as pessoas falam: nossa, você já tem 50, vai fazer 51, o que é? Eu falo: filha, é Espírito Santo. Quanto mais o de fora vai perecendo, o de dentro ele vai sendo vivificado. Porque o Senhor, Ele quer fazer isso em mim e em você. Você não está aqui simplesmente porque você escolheu estar aqui. Você está aqui porque o Senhor escolheu que você estivesse aqui. Antes de você fazer sua inscrição, o teu nome já estava lá, com um propósito para aquilo que você iria viver aqui hoje e amanhã. Você tinha sim o direito de escolher ou não, você escolheu. Mas eu quero te falar, fica até o fim, filha. Anote, espere. Mas não espera pouco não. Não espera pouco não. Porque o milagre que Ele quer fazer aqui no nosso meio não depende de nada que a gente tem para oferecer, mas depende de uma firme disposição do nosso coração de crer. Eu vou orar por você, mas primeiro o louvor vai louvar. E durante esse tempo eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você fale com Ele tudo aquilo que o Espírito Santo deu um toquinho no teu coração, porque Ele deu. Eu sei que Ele deu. E eu quero que você fale com Ele. Fale: Senhor, o Senhor falou tanto comigo, mas ainda que eu não sei te falar tudo, eu quero simplesmente abrir o meu coração. Fala com Ele aí agora.
E depois, como igreja, como família, nós vamos fazer isso juntas em nome de Jesus. Amém?